Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula do curso Enriqueça na Bolsa e hoje vamos saber aqui como escolher uma empresa para colocar na nossa carteira, tá? Essa é a dúvida que permeia a mente dos investidores iniciantes. É claro que você vai precisar estudar muito, estudar cada vez mais, para naturalmente você já ter um feeling e saber qual a estratégia que você vai utilizar. Mas aqui nós vamos dar um start para você de como você avalia uma empresa, de como você faz esse filtro, né, de avaliação para saber qual empresa você deve colocar na sua carteira e qual empresa você não deve colocar na sua carteira. E essa mentalidade de saber analisar uma empresa, ela já vem sendo montada desde o início no curso. Se você conseguiu pegar todos os feelings, todos os mindset, né, todos os insights que nós conseguimos passar para vocês aqui no curso, com certeza você não vai ter dificuldades em saber analisar as empresas para escolher, tá bom? Então, pessoal, o primeiro ponto que nós gostamos de analisar numa empresa é priorize as empresas com maior dividend yield, tá? Isso não quer dizer que só as empresas que têm o maior dividendo que são empresas boas para você investir, mas geralmente essas empresas que têm o maior dividend yield são empresas que têm uma capacidade muito grande de distribuição de lucro para os seus acionistas, né? Então, para melhorar o nosso estudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e avaliar o setor elétrico, isso mesmo, tá? Nós vamos avaliar aqui o setor elétrico, nós pegamos aqui 3 empresas para que nós possamos avaliar. E outra coisa muito importante, nunca compare empresas de setores diferentes, tá, pessoal? Por quê? Porque aquele setor ali, um setor de repente tem uma margem líquida diferente do outro setor. Por exemplo, não tem como a gente pegar aqui, comparar empresas elétricas com empresas do varejo, por exemplo, empresas varejistas, né? Como Magazine Luiza, o Via Varejo, Vivara, Arezzo. Não tem como a gente comparar, porque essas empresas, como elas são do comércio varejista de produtos específicos ali, elas vão ter uma margem líquida muito menor do que as empresas elétricas, né? Por quê? Por causa do setor. Então, não tem como comparar empresas de setores diferentes. Você precisa comparar empresas do mesmo setor, tá? Eu estou comparando aqui a Engie, comparando a Transmissão Paulista e comparando a Taesa, que são empresas aí do mesmo setor, tá? Qual é o primeiro ponto, pessoal, que a gente avalia aqui nessas empresas? Como eu falei para vocês, é o dividend yield, tá? Então, vamos ver aqui quanto é que é o yield da Engie. Então, tá aqui, ó, o dividend yield da Engie é 4,19%. Como é que eu sei isso, pessoal? Indico para vocês aqui, ó, Status Invest é um aplicativo, é uma ferramenta gratuita, pessoal. Como eu falei para vocês, antigamente nós tínhamos que pegar, fazer os cálculos passo a passo. Hoje em dia não. Nós temos aqui a possibilidade de encontrar essas informações da empresa, das empresas, né, à nossa disposição, ó. Então, aonde que eu vi que o dividend yield da Engie é 4,19%? Aqui, ó. Tá aqui, ó, o dividend yield dela 4,19%, tá bom? Eu consigo ver aqui e consigo ver aqui também, ó, e eu consigo ter um histórico para saber qual a média de dividend yield da Engie, ó. Você pode perceber que a média dela é 6,23, é uma média boa. Vocês podem ver aqui que em 2018 ela pagou um dividendo de 12,77%, ó. Um dividendo bem bacana, mas ela caiu bastante aqui, né? Em 2019 pagou 3,19 e agora ela já está aqui de novo numa crescente. Então, o dividend, o yield histórico da Engie é 6,23%, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos analisar aqui a Transmissão Paulista, 10,65%. Caramba, um bom dividend yield, bem alto, né? Bem elevado, tá? Também a mesma coisa. Onde é que eu achei esse dividend yield da Transmissão Paulista? TRPL, né? TRPL4. Essa é a que a gente está avaliando nesse momento. A TRPL4 é uma ação preferencial, PN, né? Aqui, ó, 10,65 dividend yield da TRPL, ó. Eu vou dar uma olhada aqui no histórico dela também. Tem um histórico aí de dividendo, de pagamento de dividendo de 7,62% nos últimos 5 anos, tá, pessoal?
nos últimos anos aí, né? Ele pega desde 2011 aqui, ó, né? 2011, então ele tem uma média, o maior valor de dividend yield que ela já pagou foi em 2018, 18,17%, ó. Então é uma empresa também que tem um dividend yield muito bom, tá? E por último, nós analisamos a Taesa, né? Que é uma empresa de transmissão de energia também, que ela tem um yield aí de 10,51%. Se nós fôssemos analisar agora aqui já de bate-pronto, nós poderíamos falar que a Transmissão Paulista é a empresa ideal para nós investirmos. Mas, pessoal, queremos deixar claro também aqui para vocês que um indicador apenas não é o indicado para que você invista naquela empresa, não é o padrão para que você invista naquela empresa, tá? Você precisa de vários indicadores para que você faça essa escolha. Mas vamos supor aqui que nós vamos descartar nesse momento a Engie, que é a empresa que tem o menor dividend yield aqui nesse primeiro momento, tá? Então, a Engie foi desclassificada aqui na nossa análise. E nós vamos classificar a Transmissão Paulista e vamos classificar também a Taesa, tá? Vamos classificar essas duas empresas para que nós possamos continuar o nosso filtro. Então, eu gostei da transmissão, gostei da Taesa, tem bons dividendos, um histórico bacana. A Engie não vou colocar na minha carteira nesse momento, tá? Aqui nós estamos partindo da premissa que nós podemos escolher apenas uma empresa, tá bom? Então, eu vou ficar entre essas duas, mas eu vou partir para o próximo requisito. Priorize empresas com menor P sobre L. O que é o P sobre L, pessoal? Agora nós estamos analisando a Taesa, tá? E analisando a Transmissão Paulista, somente as duas. A Engie já ficou para trás. O P sobre L, pessoal, ele é a relação de retorno do valor que eu estou investindo nessa empresa. Em quanto tempo eu vou conseguir retornar o valor que eu estou investindo nessa empresa? Então, por isso que nós indicamos que você procure uma empresa com menor PL, tá? Então, nós temos aqui ó, um P sobre L de 4,68 na Transmissão Paulista, significa que em 4 anos, 0,68, eu vou conseguir retornar o meu investimento que eu fiz na Transmissão Paulista, tá? Por exemplo, se eu investir lá 10 mil reais em 4,68 eu vou conseguir retornar o meu investimento mais o lucro, né, que eu vou obter, os dividendos, a valorização em cima dessa empresa. Então, o P sobre L dela é muito bom. E eu tenho também o P sobre L da Taesa, que é 6,53. Então, significa que em 6,53 anos eu vou conseguir reaver o meu investimento, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou optar pela Transmissão Paulista, tá? E outra coisa importante que nós precisamos ver também, o tag along, que na Transmissão Paulista é 80% e na Taesa é 100% de tag along. Olha aí, mais uma coisa para disputar entre as duas empresas. Vamos ver o que é o tag along? Vamos aqui no Status Invest, tá? Eu encontro aqui, ó, essa informação. Tag along, vamos verificar, tag along está aqui, ó. Ele não está aparecendo aqui, mas ele é de 80%, tá? Da TRLPL4. O tag along é uma proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários em operações de venda do controle da sociedade. Por exemplo, se essa sociedade vender o controle dela para uma outra empresa, você tem a preferência de receber todos os teus investimentos feitos nessa empresa. Você tem preferência. Então, o tag along é uma proteção para o pequeno acionista. Então, se isso for uma coisa importante para você nesse momento, você deveria olhar com bons olhos a Taesa, então, né? Porque ela tem um tag along de 100%. Ela já te dá uma proteção melhor. E uma outra dica, pessoal. Nós temos que verificar também o histórico de lucro, endividamento e dividend yield dessas empresas. O histórico de lucro e endividamento. Vamos dar uma analisada no histórico de lucro da Transmissão Paulista e também da Taesa, para a gente ter uma noção aqui de como que nós podemos analisar essas duas empresas. Vamos dar uma analisada aqui. Deixa eu colocar aqui também. Vou abrir mais uma aba aqui e colocar a Taesa para a gente ter uma noção aqui dessa análise mais minuciosa, tá? Vou colocar aqui a Taesa aqui. Já vai me dar, TAI11 é uma unit, tá? Ela tem ações preferenciais e ordinárias no mesmo ativo. Então, beleza.
Estou aqui com as duas, estou com a TRPL4 e com a Taesa também, tá? Vamos analisar o histórico de lucro, então, dessas empresas, pessoal. Vamos ver aqui onde que a gente consegue achar essa informação, tá? Ela entregou aqui lucros constantes ou não, ó. Aqui, ó, DRE da TRPL4 Transmissão Paulista. Nos últimos 5 anos, pessoal, ela começou ali, ó, em 2016 com um lucro de 4 bilhões 949 milhões e 334 mil reais, tá? Ela teve uma caída bem considerável aqui em 2017, caiu para 1 bilhão, né, o lucro líquido da empresa. 2018, ela começou a ter uma retomada, 1 bilhão 895 milhões. 2019, 1 bilhão 779 milhões. E em 2020, ela teve uma retomada boa, de 3 bilhões 382 milhões e 650 mil reais. Então, você pode ver que ela não manteve um lucro consistente, mas manteve lucro durante esses últimos 5 anos. Ela não teve nenhum momento que ela teve prejuízo, tá? Ela teve um lucro líquido muito satisfatório, né? Para mim, tá ótimo. Vamos olhar a Taesa aqui? Como é que foi o lucro líquido da Taesa? Ó, a Taesa também manteve um lucro consistente na casa de 1 bilhão, né? Ela teve aqui 999 milhões, depois foi para 862 milhões, depois foi para 648 milhões, 1 bilhão e 71 milhões e em 2019, 1 bilhão 002 milhões 315 mil. Então, olhando essa consistência de lucro, nós podemos perceber que a TRPL4 ela tem uma projeção maior de lucro, ela conseguiu obter lucros maiores do que a Taesa, mas as duas têm lucros ali consistentes, né? A Taesa um pouco mais consistente, porque ela manteve na casa de 1 bilhão, não teve uma queda tão acentuada, igual a TRPL4, ó, teve uma queda aqui drástica, né, de 2016 para 2017, ó, teve uma queda bem acentuada, e depois ela não conseguiu voltar para essa linha aqui dos 4 bilhões. Ó. Ela conseguiu quase chegar aqui e bater em 2020. Né? Mas são empresas que têm aí bons fundamentos e empresas que praticamente empatam, né, nessa questão. Agora vamos olhar aqui o grau de endividamento, pessoal, dessas companhias, que é uma coisa também importantíssima, né? Ó, a dívida líquida da empresa aqui, da TRPL4, ó, 2 bilhões, né? Ela tem uma dívida líquida de 2 bilhões, mas ela tem um patrimônio líquido de 14 bilhões. Ó. Então, vocês podem perceber que ela tem dinheiro suficiente para pagar toda a sua dívida líquida caso a empresa faça uma dissolução ou tenha algum acontecimento. Tem um free float bacana de 64,18% de ações no mercado, tá? Ela tem uma liquidez boa também, pelo que eu vi aqui. Ela tem uma liquidez diária muito boa. Se a gente der uma analisada aqui, ó, uma liquidez diária de 43 milhões, né? Você pode ver que ela é uma empresa bem negociada na bolsa aí, constantemente negociada. Vamos olhar aqui a Taesa, tá? Olhar a questão da Taesa, que é a questão da dívida líquida da Taesa. Ó. A Taesa está com uma dívida líquida de 4 bi, né? A gente pode olhar aqui, ó, 4 bilhões, 836 milhões, 362 mil. E tem um patrimônio líquido de 5 bi. Também está, assim, olhando, de uma certa forma, ela está controlada. Também tem um free float muito bom, de 63,45%. Né? Você pode dar uma olhada bacana nela aí. Tem um free float legal. Ela tem uma liquidez muito boa também na Bolsa de Valores. O que significa liquidez, pessoal? Ela tem uma liquidez de 71 milhões por dia, né? A liquidez significa de que você pode negociar, vender ela com uma facilidade maior. Porque as ações também, ela tem essa liquidez das ações é importante, porque muitas vezes você está ali com esse dinheiro e uma hora ou outra você vai precisar, se você precise, você pode vender também. Não é a nossa estratégia. A nossa estratégia é manter e segurar o maior tempo possível. Mas, por uma ocasião de muita urgência, muita necessidade, se você quiser vender, as empresas com maior liquidez, elas te dão essa possibilidade de vender de uma forma mais rápida, tá? Ela tem um tag along de 100%, como eu já falei. Então, pessoal, são empresas que têm basicamente ali, empatam praticamente. Mas como a gente só pode ter uma na carteira nesse momento, fazendo
partindo dessa premissa que eu só posso ter uma na carteira no momento, nesse momento eu desclassificaria a Taesa, tá? Nesse momento desclassificaria a Taesa e escolhia para colocar na minha carteira nesse primeiro momento a Transmissão Paulista, que também tem uma outra coisa muito importante, ela é nível 1 na Bolsa de Valores, ela tem um comprometimento com prestação de mais informações ao mercado, além das coisas exigidas por lei, tá? Além disso, a empresa deve se esforçar no que se refere à dispersão acionária, diluição das ações nas mãos de pessoas diferentes, e deve ter um free float de no mínimo 25% do capital, o que se reflete na liquidez da ação. Então, é uma ação com bastante liquidez, que é nível 1, segmento nível 1 na Bolsa de Valores de governança corporativa, tá? E outra coisa também que eu indico para vocês, para que vocês façam constantemente, antes de decidir qual ação colocar na bolsa de vocês, é entrar no site de RI da empresa, que é o site de relação com os investidores. André, onde que eu consigo encontrar o site da empresa? Aqui mesmo, no Status Invest, nessa ferramenta aqui, você consegue vir aqui, ó, site oficial da empresa. Você clica e vai abrir o site aqui da TRPL4, que é a Transmissão Paulista de Energia Elétrica, tá, pessoal? Então aqui você consegue ver, ó, uma coisa que é bacana, o perfil da empresa, né? Você consegue verificar o que a empresa faz, qual o ramo de atuação da empresa, qual a atuação dela, qual o propósito, missão e valores, ó, negócios, atuação. É uma coisa importante de você analisar, ó, para você conhecer o histórico da empresa, saber o que essa empresa faz antes de você colocar o seu dinheiro nessa empresa. A companhia está presente, ó, em 17 estados brasileiros, né? Uma coisa bacana. Transmite cerca de 60% de energia consumida na região sudeste, ó, 60%, e 94% da energia do estado de São Paulo. Então, praticamente é a empresa que fornece energia aí para o estado de São Paulo, né? O quadro de colaboradores hoje da Transmissão Paulista, né, está em cerca de 1.400 profissionais, ó. Capacidade instalada é de 67,6 MVA, megavolts amperes de transformação, com quilômetros de linha de transmissão, né? Então você pode ver que é uma empresa bem solidificada, uma empresa bem estável aí, que está num ramo muito bom e que tem aí bastante poder, né, de negociar suas ações. É uma empresa muito boa realmente. Operações, empreendimentos, ó, quais são os empreendimentos que ela está inserida aí, você pode dar uma olhada, né? Desde sua constituição, a ISA-CETEP já investiu mais de 15 bilhões no reforço e na ampliação do seu sistema de transmissão, né? Todos os empreendimentos são autorizados e licenciados pela ANEEL, uma coisa muito bacana. Sustentabilidade, ó, essa é uma empresa que está preocupada também com a parte sustentável, que é importante, que é a gestão sustentável. A estratégia de negócios da Transmissão Paulista considera oportunidades, impactos e riscos econômicos, ambientais e sociais de suas atividades, então ela está muito preocupada com isso. Investidores, ó, o que ela entrega aqui de informações para os seus investidores, né? Quais são os destaques que nós temos aqui, ó? Governança corporativa, como é que é a estrutura societária da empresa, informações financeiras, central de resultado, demonstrações das subsidiárias, remuneração aos acionistas, ó, que é algo importante para que nós consigamos entender como é que é. Ó, o estatuto social da companhia prevê a distribuição de dividendos mínimo que seja o maior valor entre 359 milhões, ó, e 25% do lucro líquido do exercício, conforme as normas de contabilidades internacionais, tá? Que significa esse IFRS, aqui são as normas contábeis internacionais. Então, é uma empresa que está totalmente voltada aí, né, para a prestação de conta com os seus acionistas, preocupada, né? Você pode ver aqui ó, os dividendos ó, que foram pagos em 2020. Quantos dividendos foram pagos aqui, ó, qual a data que foi pago esses dividendos, está aqui, ó, 18 de janeiro de 2021, né? Novembro de 2020, julho, abril. Ela pagou também JCP, que é juros sobre capital próprio. Então, aqui é o site de relações com o investidor, pessoal. André, tá, como é que eu faço para conhecer um pouco mais, para falar com o pessoal? O pessoal pode ir aqui, ó, institucional, pode serviços, ó, fale com o RI, ó, tá? Teste também se essa empresa é uma empresa que está preocupada com o seu investidor, pode mandar uma mensagem aqui para eles. Se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail, tá? Manda um comentário aqui, que se for também uma empresa preocupada com o seu acionista, ela vai responder. Eu já tive várias perguntas que
quis fazer para as empresas, mandei aqui, as empresas respondem realmente, mandam lá no seu e-mail, ficam à disposição para resolver qualquer problema que tenha ali o investidor, para esclarecer qualquer dúvida. Então, isso é muito importante também. Então, essa é a noção básica de que quando você investe numa empresa, você investe no negócio, não tem segredo. Você está colocando seu dinheiro ali para obter um retorno. Não tem o que fazer, tá? Aqui, ó, publicações pela CVM, né? Os avisos, os fatos relevantes que aconteceram, né? Ó, comunicados e fatos relevantes, que é importante você também estar atento. Ó, participação em live, início da operação comercial em AguaPay, obtenção de licença de instalação do projeto Três Lagoas, tudo que acontece que é fato relevante, né? A empresa coloca aqui. Então você tem todo um amparo aqui, todo um amparo de informações que você precisa para a empresa, tá? Vamos abrir aqui, ó, vamos abrir aqui um fato relevante da TRPL4. Ó. Ele te dá todo um relatório, ó, obtenção de licença. Ó, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista vem a público informar que obteve em 30 de dezembro de 2020 a licença de instalação LI emitida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina para a subextensão e equipamentos nas zonas de transmissão subsidiárias IE Biguaçu. Então aqui ela te dá todo o relatório, tudo que está acontecendo com a empresa. Então vocês podem perceber, pessoal, que são esses passos que são importantes para você conseguir decidir se essa empresa vale a pena você colocar na sua carteira ou não, tá? E a Transmissão Paulista é uma empresa que eu considero muito boa, tá? Você vai fazer sua análise aí, mas eu considero uma empresa excelente, colocaria na minha carteira sem problema. E tanto é que eu gosto de empresas elétricas que eu colocaria aqui, se você puder, eu colocaria tanto Transmissão Paulista quanto Taesa na minha carteira, porque as duas são empresas que mantêm ali uma base muito sólida, são empresas que dão resultado e são empresas que entregam resultados excelentes. Então, eu colocaria as duas na minha carteira. Mas como aqui a gente está partindo do pressuposto que nós podemos escolher apenas uma nesse momento, para a gente começar a diversificar nossa carteira aos poucos, escolhendo uma elétrica, uma financeira, né? Escolhendo também, desculpa pessoal, escolhendo também uma de saneamento, escolhendo uma de telefonia. Então você vai escolhendo as empresas pouco a pouco e depois vai inserindo outras. E essa análise aqui, ela serve também para os outros setores. Para o setor de saneamento, para o setor financeiro, por exemplo. O setor financeiro, analisa aí Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Mesma análise, tá? Você vai dar uma olhada nas análises da empresa, olhar a questão do endividamento, questão do dividendo, questão do lucro, como é que está o lucro histórico dessas empresas. Então, pessoal, não tem muito segredo. É você fazer uma lista de pré-requisitos que as empresas precisam ter e você vai eliminando as empresas conforme elas não forem passando nos pré-requisitos e no final vai sobrar um ou dois ali para você decidir qual é a melhor que você precisa ter nesse momento na sua carteira, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês nessa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui na área do aluno que nós vamos respondendo para vocês e tirando as dúvidas que vão surgindo aí no decorrer do tempo, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.